Olá, amante do terror. Antes da criação, antes dos ramos da árvore se espalharem e darem vida às primeiras divindades, existia um enorme nada. Nada era o que reinava, uma completa escuridão, onde você olhava de um lado para o outro e via tudo preto. Apenas um vazio infinito. Mas as sombras não iriam reinar para sempre. Alguma hora elas iriam ter que dar lugar para a luz. E assim foi. A luz então surgiu e se espalhou por toda a Era de Trevas, e ambos batalharam metaforicamente para ver quem iria prevalecer. E no fim, nem a luz, nem as trevas se aniquilaram. Houve um empate, sem perdedor, sem vencedor. Da escuridão que ainda existia, surgiu o Ancião, aquele que antecedeu todos os seres, mortais e divinos, o ser mais velho existente e não existente, aquele que é chamado de All Death, na tradução, morte de todos, ou morte total. Ele veio das trevas, e o seu poder é tão vasto que nem pode ser compreendido. Ninguém sabe a extensão de seu domínio ou até onde ele pode observar por todo o multiverso. Depois de emergir da escuridão, o ancião se sentou perto da luz para observá-la. Apesar de ser um ser que nasceu nas trevas, ele admirava a luz, da mesma forma que admirava a escuridão, sua progenitora. Então ele abraçou as duas e prometeu que cuidaria da luz e de todas as coisas que viriam dela, pois somente a morte de todo poderia ser justa o suficiente para fazer tal coisa, pois ele foi concebido para ser o início e também o fim. Então essa mesma luz se transformou em fogo, e desse fogo se espalhou o calor da forja da criação, o que hoje conhecemos como cosmos. O espaço, tempo, dimensões, toda a criação se originou da luz. No entanto, ainda não haviam outros seres, apenas o ancião. Mas isso não duraria por muito tempo. Da escuridão então surgiu o irmão do meio, o segundo ser mais velho a existir. Ele é chamado de Great Death, a Grande Morte. Ele não era tão poderoso assim como o ancião, mas seu domínio era vasto, juntamente com seu poder. Seu domínio seria a catástrofe, por isso usa uma máscara de metal e pedra. Grande Morte poderia destruir multidões, vindo acompanhado de seus arautos, guerra, conquista, fome e peste. O ancião o cumprimentou e pediu para sentar-se do lado dele ao redor do fogo, mas ele não o fez, por se sentir inferior ao seu irmão. Então decidiu apenas ficar na sua sombra. O ancião não se ofendeu com isso e soprou o fogo para agitá-lo. E com isso, os ramos da árvore do conhecimento começaram a aparecer, até que finalmente ela pôde se mostrar por completo, com seu tronco e galhos. O fogo se alastrava por toda a árvore, tanto por dentro quanto por fora. Da escuridão agora surgiu o último irmão. Era o mais novo e o mais fraco de todos. Usava uma túnica escura com um capuz. Tinha um rosto pálido e olhos e mãos rígidas. Ele carregava consigo uma foice de prata. Foice essa que teria como função ceifar as almas que viriam depois do início da criação. Ele cumprimentou a seus irmãos, mas se manteve afastado porque seu domínio e o quanto ele poderia observar não eram tão grandes assim. Para ele, a mente da Grande Morte era terrível, e a do ancião, pior ainda. Ele é o Small Death, a Pequena Morte, o caçula dos irmãos. Os Irmãos Morte são entidades que nasceram da escuridão que existia antes da criação. Então eles são mais velhos que qualquer ser que hoje exista pelo cosmos. Por eles serem os primordiais e terem nascido antes de tudo existir, sendo peças fundamentais para isso acontecer, eles estão além de tudo o que vem depois da criação, além de qualquer dimensão ou realidade presente no multiverso SCP. Coisas como força, velocidade ou dimensionalidade não são aplicáveis a eles. Eles são muito mais poderosos do que qualquer entidade que possa existir depois da criação. Até hoje, o único ser capaz de realmente rivalizar com eles foi o Rei Escarlate. E isso apenas porque ele absorveu um número muito alto de divindades, até se tornar um dos seres mais poderosos do multiverso.
não sendo mais poderoso do que os predecessores da criação, aquela que ele almeja tanto em destruir. Os 3 irmãos ficaram com a função de guardar os portões do além, ceifar e guiar as almas para a vida após a morte. Isso vale tanto para mortais quanto para divindades. Quando elas morrem, são os irmãos que se encarregam de levar as suas almas. A pequena morte se encarrega de ceifar as almas de indivíduos, ou seja, uma por uma. É a clássica morte que nós conhecemos. É o mais fraco dos 3 irmãos, mas o seu poder é muito maior do que de muitos deuses anciões, aqueles que existem desde o início da criação. A grande morte se encarrega das mortes em massa, de multidões, seja de desastres naturais, como terremotos, furacões, tsunamis, etc., a não naturais, como ataques de bombas nucleares, atentados terroristas, guerras, etc. Ele se encarrega de ceifar e guiar as almas em grande quantidade, porém, uma quantidade finita. A morte total, como o próprio nome diz, está ligado à morte de todas as coisas. Assim como ele foi o início, ele vai ser o fim. Ele é capaz de ceifar a vida de qualquer um que esteja abaixo dele, ou seja, de praticamente todos os seres do multiverso. A palavra imortalidade não significa nada para ele. Ele está acima dela, de todas elas. Ele é o ancião, o mais velho dos irmãos e de todos os seres, com um poder tão grande que é capaz de botar medo no Rei Escarlate. Eles podem estar em vários locais simultaneamente, pois há mais de um lugar em que as mortes acontecem, ao mesmo tempo em que estão guiando as almas através dos corredores escuros em direção à luz. Há uma escrita que provavelmente veio de um futuro distante. Como todos devem saber, os Irmãos Morte possuem uma intensa rivalidade contra o Rei Escarlate, pois enquanto eles ajudaram a criar a árvore, o rei quer destruí-la, e essa escrita retrata uma guerra dos irmãos contra o Rei Escarlate e o seu exército. Rei Escarlate já estava pronto para realizar a sua ambição, porém, os Irmãos Morte, sabendo disso, abriram os portões de obsidiana e convocaram todos aqueles que tinham morrido para lutar contra o exército do rei. Não só os mortos, como também os vivos, invadiram a corte do Rei Escarlate, e assim a guerra começou. O impacto dessa guerra foi tão forte que a própria criação foi afetada de forma irreversível. A árvore do conhecimento se rachou, e o impacto pôde ser sentido em todos os mundos. Rei Escarlate e as suas forças das trevas eram muito fortes e estavam para virar a guerra para o lado deles, mas então cerca de 36 santos conseguiram derrubar as defesas do rei, o deixando vulnerável a 7 heróis: Harker, Fawn, Set, Exile, Imperatriz, Isabel e Ahabat, a 7ª noiva. Os 7 perfuraram o Rei Escarlate com 7 lanças, cada uma enfincada em uma parte do seu corpo, assim o matando de vez. Os Irmãos Morte vieram e jogaram o seu corpo no abismo, e então reivindicaram o seu trono. Essa é uma das milhares de possibilidades que podem acontecer no fim dos tempos. E se for desse jeito, bem, pelo menos teremos um final feliz.